Olá, crianças, aqui estou eu de novo para mais um dia 7/5. Falta só um pouquinho para vocês poderem descansar, tá? Então vamos lá, quinta-feira, hein? Hoje a gente vai começar agora com a correção de português, tá? Então vamos lá, me sigam, belezinha, pra gente ver o que a gente acertou, o que a gente errou. Então, as atividades que a gente está corrigindo agora são as atividades de ontem, tá? Então vamos lá. Vocês tinham uma tirinha para ler. E a primeira pergunta era: qual é o título da história? Então, entre aspas, Os Apuros de Lulu, uma tragédia. B. Quem são os personagens da história? Então, Arthurzinho e Lulu ou Alvinho e Lulu? Então, Alvinho e Lulu. Como Alvinho chama a atenção de Lulu, ele arremessa um ursinho na direção da Lulu. Lembra? Então, qual tarefa Lulu tem que fazer? Brincar com Alvinho, cuidar de Alvinho ou ler para Alvinho? Então, cuidar de Alvinho. E qual condição Alvinho impôs para se comportar? A condição de que ele só se comportaria se ela lhe contasse uma história. Por que Alvinho interrompe Lulu? Porque ele acha que já ouviu a história que começa com Era uma vez. 3. Explique o sentido da expressão ei nos quadrinhos a seguir. Então, no primeiro quadrinho ela está desviando do ursinho. E no segundo, ok, eu vou te contar uma história. Era uma vez. Ei, espera um pouco. Nos dois quadrinhos a expressão indica surpresa. É como se algo inesperado acontecesse. No primeiro quadrinho é o fato de o Alvinho ter jogado o ursinho na Lulu. E no segundo é o Alvinho se surpreendeu pelo fato da história contada já ter sido ouvida. Né? Então, ele achou que já tivesse ouvido aquela história porque ela começava com Era uma vez. Será que estava certo? Assinale a alternativa correta sobre o formato das histórias em quadrinho. Então, apenas as imagens sem texto bastam para compreender a história. Os sinais de pontuação não contribuem para dar expressividade à história. C. Texto e imagem colaboram para que o sentido da história se complete. O uso dos balões de fala confunde o leitor sobre os diálogos ou o uso do balão de fala é desnecessário? Então, a alternativa correta é a C. E embaixo a gente tinha que reescrever as alternativas incorretas corrigindo-as. Então, a primeira alternativa, A. As imagens aliadas ao texto constroem a compreensão da história. Os sinais de pontuação contribuem para que haja expressividade na história. O uso de balões de fala auxilia o autor a compreender os diálogos. O uso dos balões da fala é necessário. Tá? Então, era só reescrever cada uma das frases, trocando algumas palavras para que ela ficasse verdadeira. 5. Qual a situação gera um humor presente na tirinha? Então, o humor acontece porque o Alvinho acha que só existe uma história que começa com Era uma vez, sendo que esse é um começo característico dos contos de fada. Normalmente todos os contos de fada começam com Era uma vez uma menina, ou Era uma vez um jovem, tá? Então, é um começo comum. 6. Ao longo do texto, há algumas palavras em negrito. Releia o texto e explique o porquê esse destaque foi usado. Então, as palavras em negrito sugerem uma ênfase, principalmente quando manifestam insatisfação por parte das personagens. Lembra aquela tirinha da Mafalda que eu apresentei para vocês na aula de ontem? Estava em negrito, sugerindo que aquela fala dela estava sendo gritada, que ela estava revoltada. Tá? 7. Leia as frases a seguir e indique a função da pontuação destacada em cada uma delas. Ouça, Alvinho, eu tenho que cuidar de você hoje e... Então, a vírgula, elas indicam o vocativo. Indicam quem a Lulu está chamando, como a Lulu está chamando. Ouça, Alvinho, eu tenho que cuidar de você hoje e... As reticências mostram uma interrupção da fala. Aconteceu alguma coisa, ela não continuou e essa fala teria uma continuidade. B. Eu vou cuidar de você e você vai ter que se comportar.
tem uma exclamação. Essa exclamação, nesse caso, indica uma ordem. A exclamação também pode indicar surpresa, como no caso do Way. Lembra que o Way era pontuado com exclamação no final? Então, tudo depende do contexto, Que história? Então, a interrogação indica uma pergunta. Essa que começa com era uma vez. Então, o ponto final indica uma afirmação. Finalizamos nossa correção. Espero que vocês tenham ido bem. Um beijo. Até mais.